Olá, gente, a paz a todos. Eu só vou pedir um pouquinho de desculpa pela fala meio arranhada, que desde sábado eu estou com parece que tem um tigre aqui na minha garganta, né? Mas assim, eu agradeço desde já o recebimento de vocês e o convite do Guilherme, que ele me convidou há mais ou menos umas 2 semanas, para estar trazendo e abordando esse tema que acredito que seja de muita importância, não só aqui, mas para todas as igrejas, porque uma coisa que a gente acaba observando hoje, que infelizmente boa parte das igrejas elas acabam se tornando um cabide eleitoral, um cabo eleitoral, ou então algumas empresas, porque algumas só falam em dinheiro. Mas a gente quer trazer aqui uma reflexão, um posicionamento de um cristão, principalmente nesse meio polarizado que está acontecendo, que é essa polarização, que é polarização. São dois extremos, algo que eles não se batem, ou seja, questão de direita e esquerda. Para começar, o tema que o Guilherme passou foi política versus religião. Antes que eu comece, eu trazer essa imagem ilustrativa, que essa mensagem diz o seguinte: somente os tolos acreditam que a política e a religião não se discutem, por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos líderes religiosos continuam a pregar. Infelizmente, isso é o que acontece. Vocês estão me ouvindo bem? Agora vamos para o tema que o Guilherme passou. Qual deve ser o posicionamento de um cristão em meio à atual polarização política? Verdade? Pois nós vivemos em tempos polarizados, mas como cristão, qual deve ser o nosso posicionamento diante da política, sem perder de vista os nossos valores e a nossa visão do reino? A gente acaba tão apegado em discussões, às vezes até discussões descabidas que a gente olha pela internet, que acaba se deixando perder e passar o essencial, que é a visão de reino, que é a visão do crente, que é a visão de estar com o mestre, qual seria o olhar de Deus. Eu trouxe algumas definições essenciais do que é religião, o que é política. Religião é um sistema de crenças, fé, adoração. No caso do cristianismo, que é a fé que a gente confessa, é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E já a política realmente é uma arte de governar, organizar a sociedade e promover o bem comum. E é crucial a gente entender que, embora distinta a questão de religião e política, elas acabam interligando, se entrelaçando entre si, pois ambas influenciam a maneira de como iremos interagir no meio da sociedade. Como cristãos, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Lá em Mateus diz isso. Impactando todas as esferas políticas com nossos valores e princípios. Que a gente, antes de se posicionar, a gente tem que ver qual é o nosso valor cristão e os nossos princípios cristãos. Antes da gente chegar lá na hora da urna ou debater e apertar o confirma. A gente tem que ver essa questão antes, dos nossos valores e princípios cristãos. E agora, outra pergunta. Alguém que sabe informar como surgiu essa questão de direita ou esquerda, isso é a título de informação, sabe? Essa questão veio desde o século XVIII, mais ou menos no meado de 1780, né? Já para o começo do século XIX, que vem da Revolução Francesa, né? O que é que acontecia? Os que eram adeptos ao rei ficavam à direita do rei, e aqueles que iam de encontro, que era a Revolução Francesa, que não estavam de acordo com algo do rei, eles ficavam à esquerda. E a partir já do século XIX, nos parlamentos era separado. Tinha a bancada da direita e a bancada da esquerda. Daí que surgiu esse termo, direita e esquerda. Vou falar um pouco sobre a direita também agora. A direita, geralmente, ela defende valores cristãos, conservadores, livre mercado, família tradicional, menor intervenção do Estado. O que é essa menor intervenção do Estado? O Estado aqui, ele é o governo, ele é a União, que ele não vai ficar se metendo naquilo que você faz direto, no seu patrimônio, ou naquilo que, no seu bem. Ele vai se abster daquela situação, você vai ter mais autonomia para atuar naquilo. Já a esquerda, ela defende um pouco mais a justiça social, distribuição de renda, igualdade de oportunidades
e maior intervenção do Estado. Ou seja, o Estado ele tem mais domínio sobre... Você tem menos autonomia, entre aspas, né? Confrontando as injustiças. Jesus Cristo, ele não se aliou a nenhum partido político de seu tempo, que na época era conhecido como os fariseus, saduceus e zelotes. Os fariseus eram conhecidos como os doutores da lei. Eles é que liam, interpretavam a Torá, que é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os saduceus era um grupo de judeus da elite, né? A maioria era familiar dos sacerdotes e eles, digamos assim, eram algo mais elitizado. E os zelotes também, de judeus, só que ele era com os zelotes, eles eram mais... Radicais, exatamente. Em outras palavras, eles eram mais extremistas. Um dos apóstolos de Jesus, Simão, ele era um zelote. Os zelotes eram os extremistas da época. Lá em Lucas 11, 37 a 54, Lucas 20, 45 ao 47 e Mateus 23, do versículo 21 ao 39, vai falar, o Jesus deve batendo um pouco, tanto é que ele chama os fariseus de raça de víboras, né? Ou seja, Jesus ele não teve o posicionamento político dele, apoiando nem fariseus, nem saduceus, nem zelotes. O que Jesus queria realmente passar a mensagem era a mensagem do reino, o reino do nosso Pai, o reino de Deus. Essa era a mensagem principal de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não veio para acabar com a palavra em si, ele veio para cumprir a própria palavra. Já um pouco mais à frente, a gente pode falar de alguns profetas, Isaías, Amós e Jeremias. Ambos denunciavam a corrupção, a injustiça e a idolatria, males que afetam tanto a religião quanto a política hoje em dia. Infelizmente, isso é o que acontece. Isaías, ele combatia a corrupção que existia na época. Na época de Isaías, a corrupção, a injustiça social era muito grande. O profeta Amós, ele defendia uma justiça social. E o que é essa justiça social? A justiça social é uma justiça para todos, direitos e deveres para todos, algo igualitário, algo que traz equidade. O que é equidade? Tratar os iguais de acordo com as suas desigualdades. E por fim aqui, o profeta Jeremias, ele combatia também a justiça social, quanto à questão da idolatria, que era muito forte. Para citar uns exemplos, Guilherme, põe aí Amós, capítulo 2, versículos 6 e 7, por favor. Lá em Amós, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando o pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e o homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Volta lá, Guilherme. Isso é isso. Aqui quando falam, porque vendem os justos por dinheiro, aqui está falando de realmente pobres, mas pessoas justas que deviam, só que eles cobravam de uma forma veemente ao governo daquela época, esses justos. Já os necessitados, eles pegavam esses justos e eles era tão forte em cima deles que eles acabavam negociando, vendendo como escravo e tratavam o necessitado praticamente por um par de sapatos, era o que valia. Fazia uma moeda de troca. Tipo assim, você está vendo muito, mas você não está valendo nada agora. Vou lhe trocar aqui o valor referente a um par de sapatos, que era uma sandália de madeira, com as ligas. Já Jeremias, ele combatia diretamente também a justiça social e a questão da corrupção que havia na época. Porque os ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, porém armadilha com quem prendem os homens. Como uma gaiola que está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano, por isso se engrandeceram
e se enriqueceram. Aqui você vê que do texto em si fala diretamente da questão da corrupção. Realmente, as casas estão cheias de engano, cheias de mentira. Por isso, se engrandeceram e enriqueceram. Aqui são, infelizmente, os governantes crescendo mais uma vez, em cima dos povos mais pobres. E aqui em Isaías, os opressores do meu povo são crianças e mulheres, dominam sobre a lei, e o povo meu, que os tiguinham, engana e destrói o caminho das tuas veredas. O Senhor se levantará para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Não, acabei confundindo. O slide passado foi sobre Jeremias. E Jeremias, ele combate a idolatria. E a idolatria é o que estava muito forte naquela época. E aqui é o de Isaías. E aqui de Isaías, volta, Guilherme, por favor, quando fala. Os opressores do meu povo são crianças. Aqui não era realmente crianças, né, em si, mas eram as pessoas que tinham pouca sabedoria, era a pessoa que não tinha maturidade suficiente para governar o pessoal daquela época, aquele povo em si. E as mulheres, pode-se dizer que eram as mães daquelas crianças em si, que não eram crianças, eram só pessoas que não tinham a sabedoria e a maturidade suficiente para governar. Em vez delas estar auxiliando seus esposos, seus maridos, em alguma questão política, algo do tipo, não. Elas estavam dando mais ênfase ainda para aquelas pessoas que não tinham sabedoria e nem maturidade, dar continuidade naquela governança. E aqui, continuando, outro exemplo que a gente pode dar, bíblico, é Daniel. Que Daniel, ele viveu em torno de 80 anos, mais ou menos, até um pouco mais, segundo alguns estudiosos. Ele se manteve ministro e manteve fiel aos seus princípios. Daniel 2, 45 ao 49, Daniel 6 e 4. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu grandes dádivas. E pôs para o governo de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Ou seja, Daniel acabou se tornando um ministro lá daquela região. E põe lá no outro... outra referência, por favor. É do Daniel também? 6 e 4, né? Já um pouco mais à frente, aqui informa mais ou menos que Daniel já estava por volta de 80 anos já. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, ou seja, eles estavam perseguindo Daniel, queriam encontrar algo que pudesse acusar o Daniel a respeito do seu reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Ou seja, Daniel passou tanto tempo no meio da Babilônia, reino persa, que apesar disso tudo, não conseguiram achar nada que pudesse acusar Daniel. Ou seja, ele passou todo esse tempo limpo, preservando seus princípios e seus valores e a sua fé em Deus. E agora, por fim, a última referência bíblica que a gente pode estar trazendo aqui nesse momento, vai ser a de José. Tornou-se governador e a sua fé e o seu temor em Deus era o seu diferencial, assim como Daniel também tinha o temor a Deus. A gente sabe a história de José, que José foi vendido como escravo, José ficou na casa de Potifar, teve uma acusação grave, seríssima contra ele. Ele foi preso, virou escravo novamente, mas por fim ele se manteve fiel a Deus e Deus cumpriu o propósito na vida de Daniel. Daniel acabou se tornando um governador. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou de José de Zenaf-Paneá e deu-lhe por mulher a Zenate, filha profetífera, sacerdote, e saiu José por toda a terra do Egito. Ou seja, apesar de tudo que José viveu, José passou, José se tornou um governador e mesmo assim ele manteve até lá e depois também fiel aos seus princípios e aos seus valores. É difícil passar o que José passou, viver o que José viveu, assim como Daniel e dentre outros, e manter seu valor cristão, manter a sua identidade,
que nós carregamos hoje, a identidade de Cristo. Por fim, em Atos 5:29, tem o seguinte: importa obedecer a Deus antes que aos homens, mostrando que a fé deve guiar as ações, mesmo que isso signifique confrontar as autoridades. Ou seja, antes de qualquer posicionamento, antes de você fazer alguma escolha ou algo do tipo, e mesmo que confronte alguém, irrite, entre aspas, alguém, aqui temos: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Foi isso que Daniel fez, foi isso que Josué fez, foi isso que Amós, foi isso que Jeremias, foi isso que Isaías, todos eles fizeram. E aqui eu trouxe algo mais relacionado também a um estudo, principalmente dos reformadores. Os reformadores mais conhecidos, né, que a gente tem, que é Lutero, Calvino e John Wesley. Os reformadores protestantes, como Martinho Lutero, John Calvino e John Wesley, incentivaram o engajamento dos cristãos. O pensamento do Lutero era que ele queria uma reforma na igreja. Aquela igreja na época era a igreja católica, pois ele era um monge. Ele queria uma reforma na igreja, pois ele acreditava que tanto a igreja quanto o Estado estavam todos contaminados, havia impurezas, corrupções dentro da igreja e do Estado. Ele não queria a separação de igreja e Estado, até porque é de suma importância, mas ele queria uma reforma para que pudesse tratar em cima disso. E também cobrava a responsabilidade dos governantes a promover a justiça, porque devido à corrupção havia diversas injustiças. Já Calvino enfatizou a importância das leis justas e da participação dos cidadãos na vida política. A igreja hoje ela é de suma importância, principalmente nas comunidades. Vocês não veem o Estado mesmo como governo, a prefeitura, o governador, o presidente, indo nas comunidades fazer o que a igreja faz. Levar alimento para quem tem fome, água para quem tem sede, vestimenta, roupas para quem não tem o que vestir. Então, a igreja ela é de suma importância. Ela está lado a lado com a questão política, porque às vezes não. Hoje, a igreja chega a fazer mais do que propriamente o Estado, coisa que era para ser papel do Estado. Então, a igreja ela não pode se abster dessa situação. Já John Wesley, por sua vez, lutou contra a pobreza e a injustiça social, inspirando movimentos de reforma em toda a Inglaterra. Uma dessas reformas chamada é a reforma metodista, que ele saia pregando de forma gratuita, abriu uma escola e ensinava aquelas pessoas, os mais necessitados, os mais pobres, que não tinham condições de pagar um estudo, ele fez isso. Coisa que a igreja também indiretamente faz. Ela ensina a palavra de Deus, ela ensina alguns valores cristãos, ela ensina algo principalmente para o pessoal da comunidade. Mais uma vez eu enfatizo que é de suma importância, a igreja também está inserida. E aqui ele fala um pouco sobre o direito, que o direito constitucional brasileiro é a liberdade religiosa. No artigo 5º da Constituição, ela informa que o Estado, primeiramente, o Estado é laico. No artigo 5º da Constituição Federal, ele traz que a gente pode se reunir e fazer o nosso culto religioso, sem nenhuma intervenção. Isso é de suma importância, porque o Estado ele não pode impedir, nem governar, interferir em questões religiosas, ou vice-versa. Essa garantia constitucional e fundamental para que os cristãos possam expressar seus valores na esfera pública, defendendo a vida familiar, a justiça social, sem ter interferência ou perseguição ou discriminação. Pelo menos isso é o que a Constituição fala. Se na prática eu já não sei. Agora, o cristão e a política, responsabilidades e risco. Aqui eu não vim falar bem nem da direita, nem falar bem da esquerda, falar mal da direita ou mal da esquerda, como eu falei no início. Eu quero trazer só uma parte reflexiva para vocês. E aqui, o cristão não deve idolatrar líderes políticos, que é o que mais acontece hoje.
A gente idolatra demais, Guilherme, idolatra. Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja algum que está passando na rua. A gente tem essa mania de idolatrar político. Políticos estão lá realmente para fazer algo por nós. E a gente tem que pensar nisso na hora que eu falei nisso. Na hora de apertar lá na maquininha e confirmar. O cristão não deve idolatrar líder político, seja de direita, de esquerda, mas sim exercer sua cidadania com responsabilidade. É um pouco da direita. A direita, ela tem pontos que se aproximam da fé cristã, defesa da vida, liberdade religiosa e valores familiares. Agora, os riscos da direita traz o elitismo, a indiferença social e o individualismo extremo. O que é esse elitismo? É praticamente governar para as elites. É um risco, mas infelizmente também a pessoa acaba confundindo as coisas. E a esquerda? A esquerda ela traz pontos que ela relativiza a fé pré-cristã, ela tem um pouco mais de preocupação com os pobres, justiça social e a dignidade humana. Quem vê assim diz que é o melhor ponto vendo é a esquerda. Voltando aqui por isso aqui, voltado mais para a esquerda. É o relativismo moral, a perseguição à fé em alguns contextos. Direito constitucional diz que a gente pode se juntar e prestar o nosso culto religioso. Mas, infelizmente, alguns riscos trazidos por parte da esquerda também, essa perseguição à fé cristã em alguns contextos, ela tenta desvirtuar aquilo. E a idolatria ao Estado, ou seja, o Estado comandando tudo e o povo querendo que o Estado realmente seja o percussor de tudo, tirando a sua própria autonomia. Influenciando com sabedoria, que é o papel de nós cristãos, que a gente tem que saber influenciar usando a luz da Bíblia, né? A luz da palavra de Deus. Porque o papel do cristão na política é ser sal da terra e luz do mundo. Lá em Mateus 5:13 a 16 diz isso. Vós sois o sal da terra. E se o sal da terra for íspido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que é questão da casa. A gente sabendo influenciar usando a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia, os nossos valores e princípios cristãos. Volto a falar novamente, não é só você escolher um lado político, escolher um político e voltar lá e confirma. Faça o seu papel de cristão, o seu papel de crente, você que tem fé em Deus, você que lê a palavra de Deus. Veja se as propostas que eles trazem se está de acordo com a palavra de Deus ou se aproxima mais daquilo. Né? Como eu falei, a gente tem que saber influenciar. E essa questão de saber influenciar, a gente gosta de se meter em brigas que não nos cabem, tipo internet. A gente vê uma coisa na questão política, a gente quer lá se meter, botar aquele textão no tamanho do trem. Vamos ser mais maleável, mais educado, saber chegar, saber sair, um pouco mais educado. Porque a partir do momento que a gente quer bater de frente, muitos apontam. E olha que é crente, vai lá na bio do Instagram da gente e olha, você não é cristão? Cristão é isso, cristão é aquilo? Então vamos com sabedoria. Influenciando a sociedade com sabedoria, graça, verdade, agir com consciência bíblica, voltando e participando de forma coerente com os ensinamentos de Cristo, é essencial para promover um mundo mais justo e compassivo, evitar extremismo, que é realmente o que acontece muito, e buscar diálogo. Não só caminhos para construir, são caminhos para construir pontes e promover o bem comum. Infelizmente, agora recente, a gente viu a atitude de um vereador, que eu não vou falar o nome por questões éticas, que ele tinha uma boa quantidade de votos e estava apoiando um candidato a prefeito daqui. Jovem, que todo mundo, né, a grande maioria, gostava dele, tinha ele impulsionado, algo do tipo. Mas, infelizmente,
ele teve uma atitude extremista com o animal, né, que acabou, maculando a imagem de que ele estava apoiando, a dele, mas também de que ele estava apoiando. Então, evitar os extremismos é saudável e é para ser evitado. Eu trago uma discussão para que vocês possam pensar entre vocês mesmos, dar resposta para vocês mesmos, aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês entendem, sobre aquilo que vocês leem, né? A pergunta é o seguinte: é possível ser cristão e apoiar um partido de esquerda? Não sei. É possível ser cristão e apoiar um partido de direita? Também não sei. Será que é possível? E outra, como equilibrar a nossa fé na política sem cair em extremismo? Porque, seja de direita ou esquerda, a gente acaba sendo muito impulsionado e quando chega para o ambiente ano político, parece que está rolando um clássico, Ceará e Fortaleza, as duas torcidas organizadas brigando e tal e tal. A gente acaba agindo com extremismo. Mas é possível equilibrar a nossa fé? E por fim, o que Jesus faria em ano eleitoral? Alguns slides atrás vimos que Jesus ele não deu apoio político. Pelo contrário, né? Ele acabou chamando um daqueles políticos, entre aspas, na época, de raça de víboras. O que ele chegou para defender foi o reino de Deus. Que naquele momento ali ele estava só falando com muitos hipócritas. Lia uma palavra, era igual um crente chiclete, né? Mastiga a palavra, mas não engole. E por fim, para a gente encerrar, nós somos cidadãos do céu e também somos cidadãos da terra. Isso traz uma dupla cidadania. O que é uma dupla cidadania ou uma dupla nacionalidade? É que eu posso ser cidadão tanto daqui quanto da Itália. Primeiro na Itália, vamos supor, se eu tenho um pai ou uma mãe italiana, a Itália me dá esse direito de ter uma cidadania também italiana, né? Português também, a ter uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu por meio da graça de Jesus Cristo e por reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Redentor, e também somos cidadãos da terra. O reino de Deus não é de direita e nem de esquerda. É um reino de justiça, paz, a alegria do Espírito Santo. Isso quem está falando não sou eu. Está em Romanos 14, 17. Vê se é a mesma versão que eu vi. Mas a parte direita e esquerda foi o que eu falei, viu gente? Eu coloquei. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dando continuidade. Pois somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu, mas também cidadãos da terra. Ou seja, nossa dupla cidadania, nossa dupla nacionalidade. E devemos agir com responsabilidade, amor, discernimento. Que possamos exercer nossa dupla cidadania com sabedoria, buscando o bem comum e a glória de Deus em todas as áreas de nossa vida, inclusive na área política. E aqui eu encerro. Que Deus os abençoe. E só tenho a agradecer primeiro a Deus e ao convite do Guilherme. Eu tentei extrair o melhor que eu podia trazer aqui para vocês e apresentar também, mesmo estando um pouco debilitado, um pouco baqueado, mas aceitei a vir, porque a gente faz muito mais fora, ou seja no trabalho, seja para uma namorada, seja para um namorado, uma companheira, para um amigo, para um colega. A gente pode estar baqueado, do jeito que tiver, a gente tenta fazer alguma coisa. Porque aqui na casa de Deus, para o reino, tem que ser diferente, né? Então, agradeço a Deus, agradeço ao Guilherme e a vocês que ficaram até agora aqui escutando essa voz arranhada, engasgada aqui. E quase uma topeira que eu estou sem lente. Mas, enfim, só tenho a agradecer a Deus por tudo. E obrigado por vocês, que Deus os abençoe. E volto a repetir, na hora de votar, na hora de apoiar, veja todas as questões de valores, princípios bíblicos antes de apoiar e votar em alguém. E discussões, se for discutir, discutam com sabedoria e sem extremismo. Valeu, gente. Obrigado.